E aí, investidores, hoje a gente está aqui para falar de mais um relatório gerencial do HCTR11. Esse fundo imobiliário que, na minha humilde opinião, é muito bom, eu gosto bastante, apesar de ter um risco maior, mas muita gente está preocupado porque ele está caindo de preço, veio reduzindo o pagamento de dividendos, mas também, na minha opinião, é claro, né, não é uma recomendação, isso não passa de um momento na nossa história. Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Então, se você puder dar aquele apoio para a gente, é muito importante você se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo também, ajuda demais o nosso trabalho e o nosso canal a crescer. Pessoal, a HCTR11 ele é um fundo assim muito interessante, ele paga bastante, tá? Historicamente, olha só, nos últimos 12 meses pagou aí 17% de yield, mas claro, né, um fundo que tem um risco maior e tudo tá ligado, né? Risco e retorno, então você tem que entender isso. Mas é um fundo que, na minha opinião, olha só, ele caiu de preço, tá? Está com PVP abaixo de 1, ou seja, o valor patrimonial dele é em R$ 121 reais, e atualmente no mercado ele está custando na faixa aí dos R$ 99 reais. Então ele está descontado segundo esse indicador. Claro que a gente tem que olhar outros indicadores, tem que olhar outras questões. Não pode vir aqui, olhar só isso aqui e sair comprando. Mas olha só, vou mostrar também em relação aos rendimentos dele nos últimos 3 meses, aí, setembro, outubro e novembro, ele está pagando R$ 1,10 por cota, o que não é ruim, tá, pessoal? O que é um yield muito interessante, aí de mais de 1% ao mês, tá? Então, assim, muita gente fala, o fundo perdeu o brilho, o fundo deixou de pagar bastante, mas na minha opinião não, né? O fundo continua pagando bem. Ele está passando por um momento que eu vou explicar para vocês, de acordo com o relatório gerencial, mas que faz parte, né? Eu acho que todo fundo, principalmente de papéis, estão sofrendo muito, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai pegar só a nata, tá, do relatório, só as partes principais para mostrar para vocês, beleza? No dia 8 de novembro, o fundo anunciou um dividend yield de 0,90 em relação à cota patrimonial e de 1,09 em relação à cota de mercado. Por isso que eu falei que ele está com esse desconto, né? Porque a cota patrimonial está maior do que a cota no mercado secundário. Pagamento de R$ 1,10 por cota. E o resultado é explicado majoritariamente pela variação do IPCA, da inflação, de agosto e setembro, tá, pessoal? A gente está tendo deflação, tá? Que é o inverso aí da inflação, desde julho, né? Julho, agosto, setembro a gente teve deflação. Agora, nesse mês de outubro, a gente está voltando a ter inflação, por isso que eu acho que é momentâneo, tá? Aqui a gente tem as informações somente até setembro. No próximo relatório gerencial, no relatório de novembro, a gente vai ter as informações aí da inflação de outubro, tá? Aí que o fundo vai dar um panorama geral. Por isso que eu acho que vai melhorar, tá? E depois eu vou explicar outras coisas também. Agora, a gente tem que observar também que nesse mês e em outros meses também passados aí foi utilizada a reserva de resultado, a reserva de lucros. Nesse mês foi de 7,2 milhões, com o objetivo de manter a distribuição igual ao mês anterior. Então, qual que é a ideia do fundo, né? Por que ele faz isso? Por que ele pega a reserva de lucros dele e distribui? Por que ele tem essa reserva de lucros? Imagina o seguinte, pessoal. O fundo, né, em alguns determinados meses, eles têm um bom resultado. Em outros, tem um resultado inferior, né, um resultado ruim. Então, para não ficar assustando o cotista, para não ficar, um mês distribui R$ 2,00 por cota, outro mês distribui 50 centavos. O fundo ele pega um pouquinho daquele resultado no mês que foi bom, guarda um pouquinho lá, e aí no mês que teve um resultado ruim, ele tira daquele lugar que ele guardou e distribui para poder compensar, tá? Então, isso é normal, isso faz parte. Só que um ponto também importante, a gente tem que observar que essa reserva de lucros, reserva de resultado, ela não é eterna, né? Ela vai acabar um dia. Então o fundo ele tem que voltar a gerar resultado suficiente para poder distribuir para os seus cotistas, tá? Aqui, pessoal, tem os fundos imobiliários que ele investe, né? Falando um pouquinho, não vou comentar porque eu não acho assim que tem informação relevante. Claro, se você quiser saber mais, baixa o relatório e dá uma lida, é até uma sugestão minha, né? Não vai comprar ou vender o fundo imobiliário com base nesse vídeo, tá? Mas eu estou trazendo aqui os principais pontos. Visita do gestor, que a gente consegue ver alguns ativos, né? São ativos até interessantes, diferentes que o fundo porventura tenha na carteira. Movimentações, compras e vendas. Aqui tem um ponto importante também de falar para vocês. O fundo fez algumas compras e algumas vendas nesse mês, né?
E o que a gente observa nesse primeiro momento? Que o valor das vendas ele foi maior que o valor das compras, tá? Então o fundo reduziu posição em alguns ativos. E a taxa também, pessoal, a taxa de venda foi maior que a taxa de compra. Então também isso é um ponto de atenção, mas nada demais, tá? Nada preocupante. Isso é reciclagem de carteira que todos os fundos fazem, é normal, tá? E uma coisa importante também de falar é o indexador, né? O fundo continua apostando no IPCA, apesar de ter uma parcela relevante, né? É indexada pelo IGPM, mas a maioria é IPCA, tá? Então o fundo continua apostando nisso. Pessoal, e aqui, olha só, eu vou explicar para vocês o que eu acho, por que eu acho que é um momento que o fundo está passando, que ele vai voltar a pagar bons dividendos, vai voltar a se valorizar. Como eu disse para vocês, a receita de correção monetária, olha só aqui nessa linha, vou até selecionar para ficar mais fácil. Ela vem sendo reduzida, né? Em maio, por exemplo, ele teve uma receita ótima, muito boa. Depois junho veio caindo, julho, mais, agosto, setembro, outubro. Olha só, setembro e outubro foi praticamente zero, né? Foi ínfimo, foi muito pouco. E no próximo mês, no próximo relatório, também acredito que vai ser pouco, tá? Em função de que o fundo, ele, por exemplo, no mês aqui de setembro tem a deflação, isso vai refletir em 1 ou 2 meses para frente para o fundo imobiliário, depois que ele começa a se recuperar, tá? Então aqui na minha visão, o que eu acho? O fundo ainda vai sofrer por mais 1 ou 2 meses com essa correção monetária. Só que o que eu acho? Que a inflação ela vai voltar a acontecer, tá, pessoal? Inclusive, né, tá tendo essa em relação aí à troca de governo, a proposta aí da PEC do estouro, né, do teto de gastos, enfim, não vou entrar no mérito político, mas imagino que vocês saibam disso. Isso normalmente vai gerar inflação, tá, pessoal? Não quero falar se isso é certo, se é errado, mas vai gerar inflação, tá? Isso é certeza se isso passar, porque vai estourar o teto de gastos, né? E no primeiro momento, não. No primeiro momento, beleza, o pessoal vai começar a receber dinheiro, depois essa conta chega, tá? Isso é fato, não tem como a gente negar isso, tá? Então a inflação ela vai voltar, né? Não sei se é ano que vem, se é no outro ano, quando vai ser. Mas quando a inflação voltar, né, o fundo estando indexado à inflação, ele vai voltar a ter uma boa receita de correção monetária. Então é por isso que na minha visão, nesse primeiro momento, não vejo nenhum problema com o fundo, né? Ele está sofrendo um pouco porque existe a relação risco e retorno. O que acontece? O fundo estava custando, vamos supor, R$100, né? Não faz sentido eu ficar pagando R$100 pela cota do fundo se ele diminuiu a distribuição dos seus rendimentos. Então, se ele diminuiu a distribuição dos seus rendimentos, eu tenho que diminuir o preço da cota para poder compensar essa relação de risco-retorno, porque ele é um fundo arriscado, então tem que ter esse jogo de cintura. E é assim que o mercado funciona. Poxa, se o fundo parou de pagar bem, por que eu vou continuar pagando aquele preço naquela cota daquele fundo imobiliário? Então, eu vou reduzir o preço da cota para poder compensar essa relação de risco-retorno. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então é isso, pessoal, né? E aqui na reserva de lucros, o que acontece, né? A gente consegue ver nesse mês, por exemplo, como o fundo já disse, né? Foi quase 7,2 milhões aí que ele queimou de reserva de lucros. Então, em alguns meses, quando ele tem um resultado legal, ele incorpora a reserva de lucros, né? Ele aumenta essa reserva de lucros, ele guarda um dinheiro. Quando, né, ele tem um resultado não tão bom, ele queima essa reserva de lucros, ele tira dessa reserva de lucros para poder estar distribuindo para os seus cotistas, beleza? Só que já tem 2 meses que ele está queimando muito essa reserva de lucros, então é um ponto para se tomar cuidado, mas que na minha visão, por mais que o fundo vai sofrer um pouquinho, ele vai voltar ao normal. E aqui também a gente consegue ver através dos gráficos de uma forma mais didática, tá? Como que ele está sofrendo. Aqui a gente consegue ver especificamente a receita de correção monetária, que é esse verde aqui um pouco mais claro. E observem só que principalmente nesses 4 últimos meses aqui, a receita caiu demais, né? Sofreu muito. Então, é normal que o fundo vai diminuir a distribuição dos seus resultados e é normal que o preço da cota vai cair em função disso, tá? Então, isso é normal. Mas, como eu disse, na minha visão, se
tiver aumento da inflação, que eu acredito que vai voltar a ter, o fundo vai voltar a se beneficiar e isso vai se normalizar, tá? Rentabilidade, pessoal, o fundo, né, apresenta uma rentabilidade legal, tá? 92% aí desde 2018, é uma rentabilidade ok. Claro que considerando reinvestindo os dividendos, é por isso que é muito importante a gente falar que você deve reinvestir todos os seus dividendos, né, sempre que possível, é claro, e ainda tentar aumentar cada vez mais os seus aportes, porque é isso que os juros compostos fazem, né? Ele tem esse poder de aumentar o seu patrimônio com o passar do tempo. Bom, tipo de ativo, né, o que a gente consegue ver aqui é que 3/4 do portfólio do fundo são CRIs, ele tem um percentual em fundos imobiliários, né, esse percentual ele muitas vezes é estratégico, às vezes o fundo precisa vender, precisa capitalizar para poder comprar um ativo ali que está aparecendo uma oportunidade, então ele vende cotas de fundos imobiliários e compra esse ativo, então isso muitas vezes é estratégico, tá? Olha só, a maioria aí das cotas sênior tem uma parcela também subordinada, única e mezanino. O fundo ele tem um risco maior, tá, pessoal? Vou explicar para vocês por que também. Mas, de qualquer forma, né, ele apresenta um bom retorno, então você tem que saber disso. Indexado, né, via de regra aí quase que 100% pelo IPCA, então ele está apostando na inflação. Tem uma parcela em GPM e uma parcela também no CDI. Bom, aqui tá falando um pouquinho do segmento e tudo mais. Aqui os fundos que ele investe, tá, pessoal? XBXO, Serra Verde e por aí vai, né? Ele tá fazendo alguma mesclagem entre os fundos imobiliários. Diversificação, o fundo é bem concentrado aqui na região sudeste, né? Tem um pouquinho aqui também. E na região sul também tem uma concentração maior. Mas via de regra ele tem aí uma diversificação ok, considerável, tá? Aqui, pessoal, CRIs pulverizados, isso aqui também aumenta o risco do fundo, né? Porque ele tem vários CRIs que são pulverizados na carteira. Mas, na minha visão, ok, né? Normal, apresenta aí uma rentabilidade condizente com o risco. E o segmento, pessoal, multipropriedade também, parque temático, shopping, enfim, eles são muitas vezes sazonais, são complicados, isso também eleva o risco do fundo, tá? Só estou explicando, né, para você poder entender, porque às vezes você está conhecendo o fundo agora e aí você não sabe o que é isso, tá? Mas, de qualquer forma, você tem que saber que o fundo tem um risco, mas ele tem um retorno bacana. Beleza? Aí tá falando aqui dos CRIs corporativos, os fundos de investimento imobiliário, mas de modo geral é isso, pessoal. Negociação, enfim, não tem muito que a gente falar aqui. E a descrição dos ativos é importante se você tiver a oportunidade. Baixe o relatório gerencial e dá uma lida por completo, tá, pessoal? São muitas informações aqui e não tem como a gente falar num vídeo só, beleza? De qualquer forma, quero alertar vocês que o fundo ele vem caindo de preço, tá? Se a gente pegar aqui no último ano, ele vem caindo sim, mas em função, né, na minha opinião, disso, tá? Dessa deflação que tá tendo, né? Disso tudo, dessa transição de governo, né? Infelizmente a gente passa aí por problemas econômicos, políticos, sempre que tem essas trocas de governos, então isso faz parte, acaba refletindo de modo geral na nossa economia. Pessoal, mas sobre o HCTR11 é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho rápido para tentar expor um pouquinho da minha opinião para vocês. Comenta aqui para mim qual a sua opinião também, o que você acha, né? Se você concorda, se você discorda, quais são os pontos que você acha pertinente de comentar. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.